Boa noite, irmãos. Graça e paz. Esse microfone está ruim, tá não? Graça e paz. Melhorou e piorou, né? O pastor está acompanhando o Leleco Javé hoje, né? Eu não sei porque onde um vai, o outro tem que ir também, esse negócio, né? E ele foi para Araçatuba, na nossa igreja lá, e alguma coisa alusiva ao Dia das Crianças, e ele está por lá. Então, por isso que estou por aqui hoje, tá? Eu quero convidá-los, irmãos, a abrirem suas Bíblias no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 10. Nós vamos ler do 23 até o 37. Será que você consegue tirar o zunido aí? Consegue? Até o fim do culto, conseguindo, tá bom. Lucas, capítulo 10, versos 23 até o 37. Nos diz o seguinte, o evangelista Lucas: voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem e o que vedes, porque vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então se levantou certo doutor da lei para pôr Jesus à prova, perguntando-lhe: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: que está escrito na lei? Como você lê? E ele respondeu: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeu bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, que, vendo-o, passou de largo. De igual modo, passou também por aquele lugar um levita, que, vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, que ia de viagem, chegou perto dele e, vendo-o, moveu de íntima compaixão. Aproximou-o, atou-lhes as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e, pondo sobre sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. No dia seguinte, ao partir, tirou 2 denários, 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, dizendo-lhe: cuida dele, tudo que gastares a mais te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e procede da mesma maneira. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós lemos a Tua palavra, o recado Seu, os relatos dos acontecimentos daquele dia, o que o Senhor falou, a conversa, tudo aquilo que aconteceu, e nós queremos hoje aprender a partir desses acontecimentos. Queremos que o Senhor nos instrua, nos ensine no nosso dia a dia, para que possamos ser melhores, para que possamos ser mais parecidos com o Senhor. Abra o nosso entendimento e o nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em época de política, especialmente na época das eleições, é um período gostoso, né? Não sei se vocês gostam. Eu lá em casa, de vez em quando, a gente vai assistir a novela que está gravada, e como grava o programa político junto, eu começo a assistir o programa junto.
Aí fala, mas a gente não vai assistir a novela? Vamos, mas espera aí, vamos ver o programa político, né? Mas sabe por que é gostoso o tempo político? Porque a gente fala dos candidatos, né? A gente vê todos os defeitos dos candidatos, a gente fala mal, a gente briga, a gente faz comentários, muitas vezes comentários que não são lá tão interessantes, né? Mas a gente começa a esquecer da nossa própria vida para falar da vida dos candidatos, não é isso? A gente esquece dos problemas nossos, das dificuldades nossas, e começamos a falar dos candidatos, né? O candidato, então, nem se fala, né? Porque o candidato, ele vira um santo, né? Ele abraça as crianças, ele ri para todo mundo, ele toma cafezinho em todo lugar, come pastel, que esse pastel naquelas pastelarias mais simples possível, e é uma alegria só, né? É uma coisa maravilhosa. E a gente acaba, muitas vezes, nós e os políticos, e todos, acabam esquecendo de olhar para si e acabamos olhando para os outros, né? O candidato, ele normalmente olha só para o bem que ele fez, né? Só porque ele fez de bom. Aí ele conta que fez, que desfez, que... principalmente se é um candidato que já atuou no poder, né? A coisa fica muito bonita e muito gostosa de ver. Jesus, certa feita, disse que os olhos são a lâmpada do corpo. E quando o nosso olho é bom, todo o nosso corpo é bom. Mas se os nossos olhos são maus, né? Ele diz que quão grandes trevas nós vamos estar. A partir do momento, a partir do olho que nós temos para ver as coisas, para enxergar as coisas, depende o nosso proceder, a nossa vida. Depende da forma como nós olhamos, né? Nós acabamos de ler uma narrativa aqui, um episódio que aconteceu com Jesus, e provavelmente aquele doutor da lei pensou que Jesus era candidato, né? Ele entendeu que Jesus era um candidato a Messias. E ele não sabia que, na verdade, Jesus era o próprio Messias. E todo candidato precisa ter um debate. Então, ele sugere um debate, né? E o candidato fala, tem que ter debate. Tem que ter o debate, né? Coisa de debate para lá, debate para cá, né? E a coisa começa por aí. Nós temos que ter, meus irmãos, percepção de quem somos, com quem estamos falando muitas vezes, e quais são as coisas que realmente nos motivam, né? Eu, antes de falar a respeito do que nós vamos propriamente ver aqui, a respeito dos episódios ocorridos nesse texto, do que Jesus fez, eu queria fazer algumas perguntas para que a gente pensasse, né? Quais são os valores que sobressaem no seu dia a dia, né? Que valores você tem que, na verdade, sobressaem? Hoje à tarde eu estava sem fazer nada e resolvi, andando pelo YouTube, e falei, vou ouvir umas músicas do Leonardo. Eu gosto das músicas do Leonardo. Mas eu descobri que durante o show dele, ele só fala palavrão. Eu falei, mas que coisa, o cara só fala palavrão. Aí eu desliguei, mudei, falei, não, o cara canta bem, mas só esses palavrão, né? Como você encara os acontecimentos, as coisas que te acontecem? Coisas boas, coisas ruins, né? Acontecimentos do dia a dia, né? Como que você encara isso? De que maneira você enxerga? Você se vitimiza? Você enfrenta? Você ignora? Estou nem aí, né? Quais as referências que ditam seu comportamento? Nosso comportamento é ditado a partir das referências que nós temos, daquilo que nós cremos, daquilo que nós conhecemos, daquilo que nós entendemos ser verdade, né? Tem uma musiquinha muito antiga no rádio, eu acho que as irmãs todas com certeza já ouviram, diz que o Magazine Parrilla dita os passos da moda, né?
Então, alguém que é ligado no Magazine Parrilla, alguém já comprou no Magazine Parrilla aqui? O Magazine Parrilla dita os passos da moda, né? Então, se alguém é ligado no Magazine Parrilla, certamente vai... Você está rindo muito, acho que você já comprou bastante lá, viu? O Magazine Parrilla é tradicional, né? Uma loja grande lá de Dracena, né? Mas, assim, que referências, né? A gente acaba seguindo, a gente acaba trazendo para o nosso comportamento, né? Quando nós nos aproximamos das pessoas, por que razão? Quais motivações nós temos para nos aproximar? Existe uma lógica muito interessante, é que você conquista muito mais as pessoas ouvindo do que falando. Você ouve uma pessoa, ela fala, e dali a pouco ela sai dali e fala, puta, aquele cara é legal, hein? Conversei com o Haroldo, eu não falei uma palavra, só escutei, né? Muitas vezes nós nos aproximamos das pessoas com interesse, muitas vezes, de falar de nós, de contar, né? E às vezes a pessoa está ali, alguns são educados, às vezes ouvem por educação, né? Outros já falam, sobre esses assuntos eu falo depois, né? Mas quais são as motivações que nos fazem aproximar das pessoas, né? Nosso trabalho, trabalhamos por quê? Para que a gente trabalha, né? Uma pergunta crucial que a gente tem que responder: o que você faz nas suas horas de folga? Quando você não tem o que fazer, você faz o quê? Né? Às vezes as pessoas chegam para mim lá no posto e perguntam assim, você está desocupado? Eu falo, não estou desocupado, eu estou à toa, e se eu estou à toa, eu estou ocupado em ficar à toa. Então, agora não posso te atender. Né? São coisas, irmãos, que a gente tem que se perguntar, porque senão nós passamos a viver, de repente, sem saber os verdadeiros motivos da nossa vida. Nós passamos a não interpretar a vida e as coisas que acontecem ao nosso lado, ao nosso derredor, muitas vezes de maneira errada. Né? Não vou nem falar de política aqui para dizer que, se nós, por falta de conhecimento, podemos votar no candidato errado. Esqueça o negócio de política. Falei só para introduzir o assunto. Né? Mas se a gente não faz essas perguntas, a gente corre o risco de viver uma vida de Araque. Ou podemos viver uma vida, dizendo no popular aí, meia boca. Né? Porque não paramos para perguntar quais são os verdadeiros valores, quais são as coisas que realmente nós observamos, que nós guardamos e que nos fazem agir. Como é difícil ficar falando da gente, vamos falar dos outros, né? Vamos falar aqui do doutor da lei. Vamos aprender com esse camarada. Tá? Quando aquele homem chega para Jesus, e a Bíblia diz claramente que a intenção dele era testar Jesus. Bom, ele é candidato a Messias, então vamos ver se ele é bom mesmo. E aquele homem chega para Jesus, se aproxima, chama-o de mestre, e o título de mestre não era qualquer pessoa que tinha, realmente tinha que ser um mestre para ser chamado assim, né? Ele diz, que farei para herdar a vida eterna? Jesus faz duas perguntas, uma terceira fica implícita, mas duas é clara. Jesus pergunta para ele, o que você leu? E mais, o que você entendeu? O Marcelo é professor, sabe disso. Parece que um dos grandes problemas hoje é que um aluno, de repente, que já está cursando o ginásio, né? Ou às vezes chegando no colegial, ele lê uma coisa e não sabe interpretar. Sabe até ler. Ali estão as palavras, ele lê, junta as palavras, mas muitas vezes não consegue sequer interpretar o que ele leu. E Jesus faz essa pergunta crucial para aquele doutor da lei. O que você leu? Você é um doutor da lei, você é alguém que estudou, você é alguém que se dedicou, você é alguém que tem uma vida toda voltada para essas questões. O que você leu? E o que você entendeu?
E faltou Jesus só perguntar: o que você fez com tudo isso? Né? Ele disse: olha, o que eu li que está escrito é: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus falou: bacana, legal, vai lá, né? Faz isso, e você vai ser salvo. Legal. Mas aí a coisa começa a complicar. E ele se volta para Jesus, querendo justificar-se, e pergunta a Jesus: mas afinal de contas, quem é meu próximo? Quem é o meu próximo? Quando aquele doutor da lei se aproxima de Jesus e pergunta sobre a vida eterna, a pergunta que ele faz é segundo a sua visão, ou segundo a forma como ele enxergava a própria vida. E na forma de enxergar a vida, ele pensava que ele sabia tudo sobre a vida eterna. E, aliás, se eu vou para um debate, eu vou para falar o que eu conheço, não é isso? Certamente, ele poderia provocar Jesus em diversos assuntos. E é claro que ele não provocaria com um assunto que, de repente, ele não tivesse um conhecimento completo. E aquele doutor da lei, segundo a sua visão, segundo a ótica dele, segundo os olhos dele, ele entendia muito desses assuntos. Ele pensava que ele sabia tudo sobre a vida eterna. Ele faz a pergunta, meus irmãos, segundo a ótica dele, de uma religião meritória, uma religião de méritos. Vocês sabem que o judaísmo tradicional, ou aquilo que os doutores da lei absorveram da própria lei, daquilo que Moisés escreveu, do que os profetas escreveram, eles acrescentaram várias coisas aí, se transformaram a graça de Deus, de um Deus que busca um povo para salvar, eles transformaram essa religião em uma religião de méritos. E ele certamente tinha certeza que se Jesus pensasse igual ele, Jesus ia chegar para dizer: não, você tem todos os méritos para receber a vida eterna. Ele perguntou, pensando que sabia, e perguntou segundo a sua ótica, segundo a ótica de uma religião de méritos, onde as pessoas fazem uma coisa e recebem outra. Mas o que é interessante é que ele se perde na pergunta, ele é confuso na sua pergunta, e ele pergunta: o que eu farei para herdar a vida eterna? Como é que você herda alguma coisa? Como é que você herda? Herança é alguma coisa que vem pelo simples fato de você ser, né? Nós queremos que Oséias viva muitos anos ainda, viu, Oséias? Mas se um dia Deus chamar Oséias, a Mirtes vai herdar a fazenda do Oséias ali, né? Não quer? A Mirtes e os demais, né? Vão herdar, mas por que vai herdar? Pelo simples fato de ser filha. Quem é filho, herda, né? O filho herda. E quando ele pergunta para Jesus, né, o que eu farei para herdar, ele está fazendo uma confusão tremenda entre a graça e a lei. A graça sempre aconteceu na Bíblia. Desde o princípio, em momento nenhum, Deus falou de outra coisa a não ser graça. As pessoas que existiram até Jesus foram salvos pela graça, por crerem naquele que viria para salvar. Nós que vivemos depois de Jesus, somos salvos pela graça, crendo naquele que veio. Mas ele faz essa confusão na cabeça dele, mistura as coisas, porque a ótica dele era uma ótica de uma religião de méritos, né? E ele faz essa pergunta: o que eu farei para herdar? Não se faz nada para herdar, irmãos. Se você herda. Você é filho, você herda, né?
Eu tenho um amigo nosso de Dracena, e ele sempre lutando com a vida, uma dificuldade danada. E um belo dia ele foi fazer um exame de... Ele foi na classe dele, numa aula de ciências, ele fez uma conjugação de tipagem sanguínea e respondeu errado. Sangue A com sangue B, dá sangue C, não lembro exatamente o que foi lá, tá? E aí ele foi questionar a professora. Professor, a senhora pôs errado aqui, mas está certo. Ah, mas como está certo? Não é esse tipo. Não é, porque o meu pai tem o sangue tal, minha mãe tem o sangue tal, e eu sou sangue tal. Aí a professora falou, tem coisa errada aí. Se o teu pai tem esse sangue, tua mãe tem esse, você tem esse, tem coisa errada, né? E qual não foi a surpresa dele, que quando ele foi falar com a família, a mãe, ele já um moço já, e já pensando em casar na época, a mãe diz, realmente seu pai não é seu pai. Seu pai é fulano de tal. E então ele vai, procura o pai, e o pai diz para ele, olha, eu vou colocá-lo na lista dos meus herdeiros. O pai é uma pessoa bem de vida, o pai que o gerou, né? Eu vou colocá-lo na lista dos meus herdeiros. Por quê? Pelo simples fato dele ser filho, né? E aquele doutor da lei, ele tentou trabalhar com os conceitos dele, de méritos, de coisas assim, né? Ele, na verdade, irmãos, ele estava tão preocupado com a vida eterna, né? Na verdade, ele não estava tão preocupado com a vida eterna, na verdade, ele estava querendo envolver Jesus no debate dele. Ele quis envolver Jesus, né? Me faz lembrar um primo meu, que era muito malandro, ele trabalhava com meu tio, e eles iam para a roça para trabalhar, às vezes naquele vai e vem da roça, ele encontrava com o meu tio, e o meu tio era corintiano roxo, ele sabia disso, ele puxava um assunto do Corinthians, a dizer que no jogo tal houve uma coisa lá que não foi. E o meu tio esquecia. Meu tio esquecia o serviço, esquecia tudo e começava a discutir com ele. Enquanto isso, ele sentava embaixo de uma árvore e o dia passava e ele fazia isso, meu tio não percebia, né? Na verdade, ele não estava nem um pouco preocupado com o Corinthians, se ganhou, se não ganhou, se perdeu, se jogou, se não jogou, mas ele, na verdade, queria apenas envolver, né, meu tio e ganhar tempo. Aquele senhor da lei, aquele doutor da lei, ele, na verdade, queria envolver Jesus, e ele, na verdade, não estava tão preocupado com essas coisas, né? E ele, pensando que vai envolver Jesus, se complica totalmente quando para pensar quem é seu próximo. Quem é o meu próximo, né? E Jesus resolve contar para ele. Jesus, então, quer ensiná-lo quem é o próximo. E Jesus, então, permite que ele, mentalmente, né, na sua memória, caminhe, né, com os seus raciocínios e cite perfeitamente a lei, o mandamento da lei, né? Mas diante daquela pergunta crucial de quem era o próximo, né, todo o seu caráter, sua visão de vida, quem ele é, se desmonta totalmente. Ele é desmontado, ele é desconstruído, né? E nesse momento, então, Jesus tira ele dos seus conceitos, dos seus raciocínios todos, e leva ele para uma estrada. Leva ele até uma estrada conhecida, a estrada que liga Jerusalém a Jericó. E Jesus diz, olha, lá nessa estrada, com o que eu vou te contar agora, você vai entender o que eu estou te falando, né? Jerusalém era a cidade de Davi. E Jesus não leva ele nem para Jerusalém, nem para Jericó. Mas Jesus leva ele para a estrada, né? Jerusalém era a cidade de Davi, a cidade onde estava o templo, o local que era a referência da nação, onde Isaac, ali naquele monte,
ofereceu seu filho, né, a cidade da paz, o centro religioso, o centro, vamos dizer, nervoso da fé judaica, né? A cidade que hoje é uma cidade 3 vezes santa, né? Porque Jerusalém é santa para o muçulmano, é santa para o cristão, é santa para o judeu, né? Mas Jesus não leva ele para Jerusalém. Muito menos leva para Jericó, a cidade mais antiga do mundo, né? Jericó é a região onde o povo de Israel entrou quando veio do deserto, naquela região. É o local onde Moisés avista quando ele sobe sobre o monte, enxerga as colinas todas, aquela coisa linda ali de Jericó, né? A cidade antiga, uma cidade cheia de histórias, de coisas. Mas não é nem para Jerusalém, nem para Jericó que Jesus leva aquele homem, mas leva ele para a estrada, né? Para um lugar comum, a estrada que ligava Jerusalém a Jericó. É uma estrada toda cheia de curvas, que é uma descida, tá? Jericó está lá embaixo. Quem está em Jerusalém sai, sobe o morro todo, sai por trás do Monte das Oliveiras, continua andando e desce até Jericó. Não lembro exatamente quantos quilômetros dá, mas é perto, né? E Jesus leva aquele homem, então, para aquele lugar, e ali, naquele local, Jesus quer lhe falar de verdades absolutas, revelar coisas profundas para a vida dele, né? E Jesus fala de 4 personagens, e um 5º personagem também, cheio de significados, né? E fala de um personagem com pouco significado, né? Jesus conta a história. Um homem descia por aquela estrada cheia de curvas, né? E é fácil ser assaltado num lugar desse, porque quem está subindo, quem está descendo, numa curva não te enxerga. Então isso facilita o ato do bandido, né? E aquele homem é assaltado, ele é espancado, leva o que ele tem, ele fica ali no chão. Então o sacerdote que está vindo do templo, diz que ele descia, então ele estava vindo. Muitos sacerdotes moravam em Jericó, né? Eles iam para fazer o trabalho no templo, mas moravam em Jericó. Então aquele sacerdote está descendo, passa ao lado daquele homem semi-morto, não faz nada. O levita, mesma coisa, não faz nada. E um samaritano resolve socorrer aquele homem. E Jesus usa a expressão, usa essas pessoas para mostrar a situação dele. Primeiro ele fala de ladrões e de salteadores. Ladrões e salteadores são pessoas que nos chamam a atenção, né? São pessoas que nos dão medo, que mexem com a gente, né? São pessoas que, em todo o seu contexto, hoje eu contei uma piadinha na escola dominical, né, do juiz interrogando uma pessoa, uma testemunha, e o juiz pergunta para ele, no primeiro tiro que o assaltante deu, a quantos metros você estava da vítima? Aí eu estava a 5 metros. No segundo tiro, ele falou, eu estava a 500 metros. O cara está com medo terrível, né? Então Jesus fala dos ladrões, salteadores, que são pessoas que chamam a atenção. Fala de um sacerdote, que é o representante nosso, né? Era um representante do povo perante Deus, né? Que tinha uma importância toda. Fala do levita, que era aquele que cuidava do templo, responsável por toda a liturgia, por tudo que acontecia no templo, né? Pelas músicas, pelo cuidado do templo, por tudo aquilo. Fala de um samaritano, que o samaritano, na concepção do judeu, era um vira-casaca, um vira-folha, um caba safado, um cara que se misturou com outros povos, que não manteve as tradições, né? Camarada totalmente fora do... Mas ele fala de um homem também. Um homem que recebe a violência do ladrão, que é desapercebido pelo sacerdote, que é desapercebido ao levita, mas que é socorrido pelo samaritano. Um homem.
E se eu contar uma história dessa para minha esposa, ela vai perguntar, que homem? Que roupa que ele estava? Como é que era o nome dele? Ele estava morto, estava caído, ele é casado e solteiro. Né? Ela vai perguntando. Eu já falo logo, eu já resumo a conversa logo assim, ó, homem não liga para essas coisas, homem não liga, homem, aconteceu o fato, acabou, é o suficiente, não precisa saber qual era o nome, que jeito que ele estava, se ele estava caído de bruços, estava de lado, estava sangrando, mas qual? De um braço ou do outro, né? E Jesus mostra isso de uma forma, esse homem, então, o simples homem, que nem nome tinha, é que Jesus usa para falar as verdades mais profundas para aquele doutor da lei, né? Quando Jesus termina o diálogo com aquele doutor da lei, algumas coisas ficam muito claras. Eu penso que algumas coisas ficam muito claras. O doutor não entendia nada da vida eterna e nada da vida presente. Ele era um doutor da lei, mas ele não sabia nada de vida eterna, não sabia também da vida atual. Ele estava totalmente desconectado, ou seja, a forma como ele via as coisas estava totalmente errada, os olhos dele eram mau. Ele não conseguia enxergar direito. Ele passa de questionador a questionado. E Jesus chega para ele e diz assim, em outras palavras, aqui quem faz pergunta sou eu. Você está entendendo isso? Né? Acho que Jesus deve ter dito, você está entendendo que quem pergunta sou eu, não é você? Sou eu que faço as perguntas aqui, né? E ele é obrigado a responder com muita dificuldade, e ele fala isso com uma dificuldade tão grande que ele nem fala o nome, ele é obrigado a dizer que o cara que ele mais odiava é que tinha feito a coisa certa. E Jesus pergunta, qual é o próximo daquele homem que está caído lá? Ele não responde o samaritano, ele nem fala, né? Ele diz, o que teve misericórdia. O que teve misericórdia, né? Então ele é totalmente bombardeado, questionado, né? E aí, para matar a situação toda, né? Jesus diz para ele, vai você e faça o mesmo. Faça o mesmo. Tira essa ideia que você tem da cabeça de que Deus separou para si pessoas e que as outras não têm direito a nada. Para com isso. Para de ter essa coisa exclusivista, essa religião sua cheia de méritos. Para com isso. E ele, então, se vê totalmente deslocado, totalmente nocauteado, porque a visão de vida dele, a forma como ele enxergava as coisas, estava totalmente errada. Ele pensava que sabia, mas não sabia nada, né? Tem uma música antiga, não lembro quem que é o cantor que canta, mas a música fala bem assim, eu que pensei que sabia de tudo, que entendia de tudo, mas eu vivia no ar, né? Sabia nada, né? O que nós temos que pensar nesta noite, meus irmãos, é como nós interpretamos a vida, como que nós vemos as coisas, né? Como que nós reagimos, né? A gente tem que estar atento, porque pode ser que muito próximo, ou de maneira imperceptível, esteja uma situação ou alguém que nos fará rever todos os nossos conceitos. De repente não é aqui num culto maravilhoso, fervoroso, onde fogo cai do céu, não, de repente é numa esquina qualquer, de repente é no seu quarto, um lugar solitário,
De repente é conversando com um amigo de infância, e que Deus pode te acordar e dizer, olha, passe a olhar para mim de forma diferente. Você está entendendo a vida de forma errada. Jesus poderia ter levado aquele doutor da lei a várias situações, né? O diabo fez isso com Jesus, né? Quando o diabo quer tentar Jesus, ele leva ele para lugares espetaculares, né? Mostra o mundo inteiro. Ó, tá vendo tudo isso aqui? Sobe no pináculo do templo, vai lá, né? Ou transforma essas pedras em pão, chamas a rádio do mundo, a TV do mundo inteiro, né? Tira uma foto, posta no WhatsApp que você transformou esse pedra em pão. Olha, né? E Jesus não cedeu a nenhuma dessas provocações do diabo, né? Porque muitas vezes, né, coisas simples, coisas pequenas podem fazer mudança na nossa vida. Nós precisamos aprender a ver a vida de acordo com os conceitos, os preceitos que Deus estabelece. Nós precisamos fazer assim. Hoje, na minha manhã, quando eu saí daqui, fui no posto, e cheguei lá, tinha um rapaz lá, conversando com o meu funcionário, e ele estava dizendo assim, eu quero que o meu pai morra. Aí o rapaz estava tentando convencê-lo de que não deveria falar daquela forma, tal. E ele, não, quero que morra. Falei, quantos anos teu pai tem? Tem 80. Tem que morrer. E insistindo e falando, dali a pouco começou a falar dos irmãos, falar de um, de outro, tal, foi falando. Aí depois que eu deixei ele falar bastante, tal, falei para ele, eu vou falar uma coisa para você. Você é alguém inteligente, eu sei que você tem um coração que pode ser mudado. O único mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe para que seja prolongado seus dias. Você é um rapaz novo ainda, você precisa viver muito. Não está certo você falar isso do seu pai. Não está certo. E eu sei que você pode pensar e agir. Ô, senhor Haroldo, obrigado, hein? Obrigado. Poxa, tá? Às vezes são uma simples conversa, irmãos, nós podemos transformar, a gente pode mudar, pode transformar, né? Nós precisamos parar de achar que a gente sabe tudo. A gente que é crente, a gente tem esse costume feio, né? De achar que sabe tudo. Que já respondeu tudo, que está tudo certo. Não é assim. Né? A gente precisa aprender, né? A gente precisa aprender de Deus. A gente precisa aprender com aquilo que Deus nos mostra, aquilo que Deus faz. Precisa aprender com o agir de Deus, né? O agir de Deus, com as manifestações de Deus. A teologia, para encerrar, a teologia, se você for traduzir o termo, teologia é estudo de Deus, né? Ninguém consegue estudar Deus. Como é que você vai estudar Deus? Deus é ilimitado, é infinito, não tem nem como, mas as manifestações de Deus é possível ser observadas. E eu sei que aqui não somos, né, não tem, vocês não são teólogos, nada disso, mas nós podemos observar as manifestações de Deus. Aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem conduzido, para a gente poder aprender quais são as verdades que Deus tem. Aquele doutor da lei saiu dali desmontado, irmãos. Ele que pensou que sabia, que entendia, e que ia para o debate para acabar com o candidato, né? Quem que assistiu o debate do Dória com França, quinta-feira passada?
Ai, foi um brigueiro, hein? Meu Deus do céu. Só bate-boca. Que a gente possa crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus. Aquele homem tinha conhecimento, mas não tinha graça. Sabia das coisas, mas estava apegado à sua religião de méritos. Ele não via graça, não via graça da parte de Deus. E Jesus precisou mostrar para ele. Amém? Vocês entenderam? Sim? Então tá bom. Vamos encerrar. A Jaci vai fazer o encerramento e orar.